Quero convidar você a abrir a Santa Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler o texto e em seguida o quarteto estará louvando ao Senhor. Evangelho de João, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Se alguém perto de você estiver sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, oferece aí o seu exemplar da Escritura e abençoa o seu irmão. João 12, de 1 a 3. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado dos mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Amém. A essência da adoração cristã. Vamos ouvir o quarteto Harmonia. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lançam sobre toda a terra. Ele não dormiva, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar.
melhores dias se virão à frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, cedo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo. Novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Eu espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 do Evangelho de João, versos 1, 2 e 3. Havia um lugar muito especial para o Senhor Jesus. Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam em Betânia, que ficava nos arredores de Jerusalém. Aqueles 3 irmãos eram amigos de Jesus. E sempre que Jesus passava por ali, se hospedava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e era uma satisfação para Cristo, porque eles o recebiam com tanto amor e com tanta alegria, que Jesus se sentia à vontade naquele lugar. Essa noite gostaríamos de falar sobre a essência da adoração cristã. Essência é o sumo. É quando você espreme algo e não pode espremer mais, chegou no cerne, no coração, é a essência. Qual é a essência da adoração cristã? Meus queridos, a essência da adoração cristã é deixar Jesus à vontade. A adoração não existe por nossa causa, existe por causa de Cristo. E quando adoramos, estamos preparando um ambiente no qual Jesus se sinta bem. Seja esse ambiente a nossa alma, seja esse ambiente a nossa casa, seja esse ambiente a nossa igreja. Quando nós lemos esse texto, encontramos 3 personagens, Lázaro, Marta e Maria, que adoraram a Cristo, cada um com o seu jeito, sua história, sua personalidade, seu temperamento, mas que, da sua maneira, nos ensinam como adorar em espírito e em verdade. Por exemplo, nós podemos adorar a Cristo através do serviço. O texto fala que veio Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, aquele a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Bom, de Marta a gente não esperava outra coisa, não é? Se já lemos sobre Marta na Bíblia, sabemos que ela era uma mulher que gostava de trabalhar. A cozinha era dela. A casa era dela. Com que satisfação Marta servia. Mas agora servia de um jeito diferente. Porque antes Marta servia esperando obter algum reconhecimento. Esperando talvez conquistar um olhar diferenciado de Cristo. Agora não.
Marta já sabia que ocupava um lugar especial no coração do Salvador, então servia sem esperar recompensas, sem contemplar qualquer forma de reconhecimento, servia sem segundos interesses. Irmãos e irmãs, o serviço praticamente era o mesmo. Mas agora o serviço tinha se transformado em adoração, em culto, em louvor. Marta servia com grande alegria na sua alma, porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão dentre os mortos. Acho tão bonito que lá no grego, que é a língua no qual o Novo Testamento foi escrito, essa palavra servia, que nós encontramos aí no verso 2, é a palavra diaconeo, de onde vem a nossa palavra diácono. Marta diaconava, Marta servia, Marta trabalhava, e trabalhando, prestava culto, adoração, louvor. Sabe por quê? Porque com o serviço dela, ela deixava Jesus à vontade. Quando nós trabalhamos para Cristo, ou quando nós trabalhamos para Cristo, no estender de uma mão, no emprestar de um ombro, numa palavra de apoio, numa ajuda desinteressada, quando nós fazemos o bem ao próximo, por amor ao próximo e ao Deus do próximo, nós estamos prestando verdadeira adoração. Mas examine as suas motivações, porque eu lembro o fato, o detalhe, de que não era a primeira vez que Marta servia, mas antes ela servia do jeito errado, com a motivação errada. Senhor, vai deixar a minha irmã Maria aí aos teus pés, aprendendo, e eu vou servir sozinha? Agora Marta continuava servindo, mas sem reclamações, porque servia com a motivação correta. Você pode prestar culto a Deus, render adoração a Deus com serviço, mas examine a sua motivação. A segunda pessoa, o segundo personagem que chama a nossa atenção é o Lázaro. O que diz a palavra de Deus a esse respeito? Deram uma ceia para Jesus, ali em Betânia, às vésperas da sua crucificação, 6 dias antes da Páscoa. Marta servia, já vimos isso, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Isso é precioso. O que Lázaro fazia? Estava sentado à mesa, participando da refeição com Cristo, vivendo instantes de comunhão com o seu Salvador. E se algumas pessoas têm dúvida se Jesus é o Salvador delas, Lázaro não tinha dúvida nenhuma, porque havia sido arrancado do túmulo, da sepultura, pelo próprio Cristo. Irmãos, Jesus nos traz da morte para a vida. Para quê? Para que, como Lázaro, nós nos assentemos à mesa com Ele. Para que, como Lázaro, nós tenhamos comunhão. Lázaro aparentemente não estava fazendo nada. Ele não estava cantando, ele não estava servindo, não estava cozinhando. Mas quem disse que se assentar à mesa com Jesus é não fazer nada? É prestar culto, é render a adoração, porque o que Jesus deseja é ter comunhão conosco. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um relacionamento. É assentar-se à mesa com Cristo e privar da sua amizade, da sua companhia. Coisa maravilhosa é estar à mesa com Jesus. Aqui aconteceu isso, mas há outras mesas também muito bonitas mencionadas na Escritura. Nós temos a mesa do Salmo 23. Quantos se lembram? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É a mesa do bom pastor, lá no Salmo 23. Temos a mesa da ceia, que nos lembra o sacrifício de Cristo. Cada vez que a igreja se reúne para comer do pão
e beber do cálice. E não poderíamos deixar de falar da ceia lá do céu, que a Bíblia fala de ceia das bodas do Cordeiro, onde nos assentaremos à mesa com o Senhor na companhia de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em todas essas oportunidades, meus irmãos e minhas irmãs, o mais importante não é o que está na mesa, mas é quem está à mesa. Naquele momento, embora a comida da Marta, sem dúvida, fosse muito saborosa, Lázaro não estava preocupado com o cardápio. Lázaro estava desfrutando a companhia. Porque se Jesus está assentado à mesa com a gente, a última coisa que a gente presta atenção é na comida. Queremos ouvir a sua voz, contemplar a sua face, desfrutar dos seus conselhos, da sua direção. A mesa de Cristo, o que ela tem de mais importante é o próprio Cristo. É assim aqui na terra, será assim no céu. Não é tão importante o que Deus coloca sobre a sua mesa, mas o fato de que Jesus está lá. Afinal, é melhor comer uma batata na mesa de Jesus do que lagosta na mesa de Satanás. Verdade ou não? É maravilhoso que o Senhor queira ter comunhão conosco, ser nosso amigo, privar da nossa companhia, e a gente simplesmente se assentar à mesa e desfrutar. Isso é adoração. Eu preciso fazer uma pergunta a você, meu querido, minha querida. Será que algumas vezes o seu lugar à mesa tem ficado vazio? A igreja está reunida em culto e você não está. O Salvador da sua vida chama você para a adoração e você não comparece. A mesa da comunhão sempre tem a presença de Cristo. Ele nunca falta, Ele nunca se ausenta, Ele nunca se distancia. O lugar de Jesus, Ele sempre está lá. Mas eu preciso perguntar a você com muita seriedade. Com muita seriedade. O seu lugar à mesa tem ficado vazio, meu irmão, minha irmã? Pense nisso. E que a sua resposta de hoje em diante seja de uma decisão de não se ausentar da presença do Senhor. Mas eu quero terminar dizendo que nós adoramos nos devotando a Cristo. Com Marta, nós aprendemos que serviço é adoração. Com Lázaro, nós aprendemos que comunhão é adoração também. Mas Maria é outro departamento, não é, meus irmãos? É outro patamar, é outro nível. Porque Maria nos lembra que entrega, devoção é adoração. O dicionário define devoção como o ato de dedicar algo totalmente a alguém. Devoção é o ato de dedicar alguma coisa totalmente a alguém. E esse era o caso de Maria. A Bíblia diz no versículo 3, que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugava com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Onde estava Marta? Servindo. E de Marta a gente não esperaria outra coisa. Onde estava Maria? Aos pés de Jesus. E de Maria nós não esperaríamos outra coisa. A Bíblia só fala 3 vezes de Maria de Betânia. E nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Na primeira vez, aprendendo. Na segunda vez, chorando. Na terceira vez, agradecendo, exaltando, louvando, bendizendo. Acho que Maria foi o ser humano
que conheceu melhor os pés do Senhor Jesus. E agora, aos pés de Cristo, ela queria expressar o seu amor, a sua gratidão pela ressurreição de Lázaro. E então João diz que ela apareceu com um perfume, e que quando aquele perfume foi derramado sobre os pés de Cristo, João diz assim: a casa se encheu como o cheiro do bálsamo. Você tem que entender que João era um pescador. Ele não era uma pessoa rica, não frequentava palácio. A casa dele era uma casinha humilde na beira do mar da Galileia. João nunca tinha sentido um perfume daqueles. E ao escrever o seu evangelho, 50 ou 60 anos depois dos fatos narrados, ao botar as letras no papel, ele ainda lembrava e disse: ah, que cheiro foi aquele, que perfume, a casa se encheu do cheiro do bálsamo. Era uma libra de nardo puro. Você sabe o que é nardo? Eu não sabia, então fui pesquisar. Dei um Google, sabem como é? E o nardo era um óleo aromático extraído de uma planta das montanhas da Índia. Irmãos, isso é doideira. Você já olhou no mapa a distância de Israel para a Índia? E isso 2000 anos atrás, aquele perfume vinha das montanhas da Índia. Não é à toa que era tão caro. A Bíblia diz que aquele perfume podia ser vendido por 300 denários. Denário era a diária de um trabalhador. Significa que você precisaria trabalhar um ano inteiro, 365 dias, sem gastar com absolutamente nada, sem comer, sem beber, sem pagar aluguel, passagem de ônibus, nada. Teria que trabalhar 365 dias para ter as 365 gramas que constituíam uma libra de nardo. Em outras palavras, você ia pegar no batente às 7 da manhã, largar às 7 da noite, e no final do dia, o seu patrão ia te dar 1 grama de nardo. Se você pegasse aquela grama e não gastasse com mais absolutamente nada, você no final do ano teria 365 gramas ou 1 libra de nardo puro. Maria quebrou o vaso de alabastro, derramou o perfume aos pés de Cristo, enxugou com os seus cabelos. Ela deu tudo o que ela tinha. Talvez aquele perfume, ou o dinheiro que ela pagou por aquele perfume, fosse o seu dote de casamento, ou a sua aposentadoria, ou a herança da família. Certamente era muito dinheiro. Mas ela não pensou em nada disso. Pela alegria de, por um minuto, honrar o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo. O nome disso é entrega, é devoção, é fé. Certo homem era dono de uma companhia de trens. Ele era dono de uma ferrovia. Um homem muito, muito rico. Quando ele viajava, sempre viajava de trem e tinha um vagão só dele. Um vagão inteiro só para ele. Um vagão de extremo luxo. Afinal de contas, ele era o dono da linha férrea. Certa noite, aquele trem descarrilhou. Foi um acidente terrível e muita gente morreu. O homem saiu do vagão e começou a caminhar entre os feridos até chegar na locomotiva. Preso às ferragens estava o maquinista, dando o seu último suspiro de vida. O homem rico se aproximou dele e disse: "Eu sinto muito." O maquinista, ainda que com dores, preso às ferragens, sorriu e falou: "Não fique triste, chefe. Eu estou preparado para esse momento. Eu estou indo para o céu."
Essas palavras impactaram aquele rico industrial, porque ele tinha dinheiro, fama, popularidade, mas não tinha certeza da sua salvação. A certeza que aquele maquinista tinha, de que se ele morresse, iria para o céu, essa certeza ele não tinha. E a falta dessa certeza chocou-o, impactou-o. E as lágrimas, ele se virou para o maquinista que morria e disse: meu amigo, eu daria a minha vida para ter essa certeza. E o maquinista respondeu: chefe, esse é o preço que essa certeza custa. A gente só pode ter certeza de salvação quando a gente dá a vida para Cristo. Quando a gente entrega a vida a Jesus. Quando a gente quebra o vaso do perfume, solta os cabelos, se ajoelha aos pés e se entrega, e entrega tudo a Cristo. Afinal, Ele se entregou tudo por nós. Essa é a essência da adoração. Nós adoramos a Deus, não apenas quando cantamos ou recitamos uma poesia, não apenas quando tocamos um instrumento ou erguemos uma prece aos céus. Nós adoramos a Deus quando deixamos Deus à vontade, com o nosso serviço, com a nossa comunhão, mas acima de tudo, com a nossa entrega, a nossa devoção. Que você, meu querido, minha querida, possa entregar a Cristo o seu melhor, o seu tudo, adorá-lo com toda a sua alma. Amém.